Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de fechamento aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos no vídeo de hoje mapear o que podemos esperar para essa semana que está só começando, levando em consideração o cenário técnico, mas também o cenário macroeconômico. Afinal, essa é uma semana de agenda cheia no cenário macro e é importante a gente ficar ligado em tudo que vai ser divulgado. Lembrando que eu vou atualizando sempre lá no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto, o que a gente pode esperar da leitura desses indicadores que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Eu vou atualizando lá diariamente conforme eles forem sendo divulgados, beleza? Então antes de a gente continuar, não esquece de sentar o dedo naquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhe essa análise aqui nos grupos de criptos que vocês fazem parte, beleza, galera? Olha só, primeiro vamos para o cenário macroeconômico, tá? Eu já filtrei aqui os dados relevantes da semana. Segunda-feira, nada muito importante, tá? Não tem nenhum indicador aqui que tende a trazer impacto para as criptomoedas. Os dados mais relevantes começam a ser divulgados na terça-feira, tá? Na terça-feira vamos ter a divulgação da confiança do consumidor e do JOLTS. Lembrando que essa semana é a última semana do mês e a primeira de agosto, né? Então quer dizer, tem dado relevante do mercado de trabalho, dado também em relação à decisão de juros. Na verdade, vai acontecer a decisão de juros essa semana, tá? Então, terça-feira, 11 horas da manhã, confiança do consumidor e ofertas de empregos privados JOLTS. Muita atenção. Daí, galera, quarta-feira, ADP, 9h15 da manhã, variação de empregos privados tende a trazer volatilidade na manhã e no meio da tarde, declaração do FONC com a decisão de juros e coletiva de imprensa às 15h30. Então, sem dúvida, essa é a métrica mais importante, é o dado que a gente tem que ficar mais antenado, tá? Especialmente a taxa de alvos de fundos do Fed, que vai dar sinalizações quanto à expectativa da inflação e possíveis cortes na taxa de juros ainda esse ano, ok? Não é esperado cortes aqui, mas já pensou se surpreender? Seria ótimo, hein? Daí na quinta-feira, galera, como toda quinta, pedidos iniciais e contínuos podem trazer volatilidade, mas devido aos outros dados do mercado de trabalho, como o JOLTS, ADP e também vai acontecer o payroll na sexta, acredito que os pedidos iniciais e contínuos não vão trazer volatilidade. Na quinta-feira também temos o PMI industrial às 10h45 da manhã. Vamos ficar ligado nessa métrica. E para fechar a semana com indicadores relevantes, temos a divulgação do payroll, tá? E também a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então quer dizer, semana promete volatilidade. Essa semana promete volatilidade. Muita atenção, entra lá pro meu grupo no Telegram, o link vai estar nos comentários para você receber o que aconteceu do indicador e como interpretar isso para as criptos, como isso vai estar impactando nas criptomoedas, beleza? Então olha só, vamos falar sobre o Bitcoin. Bitcoin que praticamente cumpriu o meu alvo, né? No início da semana, na análise de fechamento semanal da semana passada, né? Eu mencionei que a gente poderia ver um teste do Bitcoin nos 70 mil dólares, o Bitcoin chegou nos 69.386. Praticamente podemos considerar que o meu alvo foi atingido, o Bitcoin fechou a semana, está caminhando, né, para um fechamento de semana em alta, na verdade agora mostrando um pouco de indefinição, né, com uma grande formação de pavio e um corpo real pequeno, muito próximo do nível de abertura. O preço chegou a corrigir e depois devolveu toda essa correção voltando para o mesmo nível que abriu aqui e caminhando para um fechamento semanal bastante positivo. Sabe por quê? Porque esse pavio sinaliza que a força vendedora não conseguiu assumir o controle. Os compradores basicamente disseram, opa, daqui você não passa, e jogaram o preço para cima, protegendo didaticamente lá no suporte, marcado com a linha branca, 63.390 dólares. Quem comprou por ali se deu muito bem, tá? Então, para eu poder fazer as projeções dessa semana, vou dar uma limpada aqui no gráfico para a gente começar essa análise do zero, tá? Cenário muito positivo para o BTC, mantendo 68 mil dólares. Na minha visão, a gente ainda pode vir aqui nos 70 até 72 mil dólares. Então anota aí, alvo para o Bitcoin nessa semana que está começando, 72 mil dólares, galera. Isso porque, veja só, nesse contexto da correção da semana, o preço do BTC fez isso daqui, ó. Fez uma leve
retração de Fibonacci, né? Batendo ali em 382, depois de ter feito o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui para vocês visualizarem isso melhor, né? Então ele fez o rompimento da LTB. No rompimento da LTB, o que ele também fez? Ó, deixa eu tirar essa outra Fibo. No rompimento da LTB, ele reverteu a tendência, né, fazendo o rompimento de 0,68. Já mostrei isso aqui para vocês em outras análises durante a semana, né? Que também é o ponto de retração, esse nível, né, desse movimento aqui, veja só. Então, como o preço bateu ali em 382 e protegeu, o que a gente faz, né, galera? A gente joga uma extensão de Fibonacci nesse movimento aqui, ó, né? E aí, com isso se concretizando, ó, 0,68, eu marquei essa região aqui em 70 mil dólares porque é uma resistência psicológica e também é entre 0,5 e 0,68, ok? Então a gente tem esse alvo para o Bitcoin aqui, perto dos 70 mil dólares, que pode se estender até os 72 mil. Posteriormente, a gente teria um alvo numa nova máxima para o BTC lá em cima, ó. Vou deixar aqui em linha verde também, 75.800 dólares aproximadamente, tende a ser a primeira nova máxima histórica do Bitcoin. Será que o Bitcoin vai bater a máxima histórica essa semana? Comenta aqui que eu quero saber o que você está achando. E aproveita que você está comentando, manda aí também quais altcoins vocês gostariam de uma análise durante essa semana que está começando. Que na minha análise de segunda-feira eu vou fazer aqui algumas projeções para as altcoins, beleza? Então, pessoal, Bitcoin com cenário bem positivo, né? Iniciando a semana bem, mantendo esse mesmo nível, consolidando aqui. O que eu vejo, agora adicionando o meu viés, né? O que eu acredito que tende a acontecer aqui durante essa semana. Na minha visão, como a gente tem bastante indicadores que podem trazer um contexto negativo, outro com contexto positivo, outro com uma sinalização mista, daí o Jeremy Powell lá na quarta-feira vai lá, fala alguma coisa que desagrada o mercado, e aí isso pode trazer bastante volatilidade. Então quer dizer, qual que é a minha sugestão para você que está no meio do caminho aqui, em dúvida do que fazer? Minha sugestão é você sempre se expor agora. Essa é uma semana para se expor nas extremidades, né? Então o que acontece? A gente sabe que existem esses objetivos para o Bitcoin, né? Esses alvos aqui, né? E a gente sabe que existem também alguns níveis de suportes como esse que eu destaquei com a linha branca, e eu vou adicionar um outro suporte de curto prazo com a linha amarela. Vou deixar destacado aqui, ó, essa faixa dos 66.600 dólares até a média de 66.800. Esse nível de 200 dólares de diferença aproximadamente. O que o preço do Bitcoin pode fazer, né? Ele pode vir aqui para só depois vir nesses alvos, ou caso ele continue subindo aqui, ó, vamos supor que até quarta-feira ele tá aqui, a Jeremy Powell fala alguma coisa que desagrada, ele pode vir e retestar esse nível aqui, fazer mais uma retração desse movimento, né? Então, observe que o preço agora, ele tá no meio do caminho, né, entre as resistências e os níveis de suportes. Então agora não se tem uma boa relação risco-retorno para fazer nada. É importante gerenciar o risco, porque está no meio do caminho, no meio de uma zona importante, né? E enquanto o preço não chegar nessas extremidades, não tem uma boa sinalização. Então quer dizer, se você está posicionado, ao chegar nessas extremidades, você pode pensar em uma saída parcial, em subir o seu stop, fazer uma administração. Se você está de fora, você deve aguardar um reteste nos níveis de suportes para pensar em posições compradoras, né? Então, quer dizer, nós temos aí uma semana desafiadora para o Bitcoin, uma semana que promete volatilidade, e para você gerenciar o risco disso agora é se expor, né? Você precisa se expor na extremidade, seja pensando em operações vendidas lá em cima ou operações compradoras perto dos níveis de suportes, beleza? Então, não seja pego de surpresa. Esses dados que vão ser divulgados durante a semana são extremamente importantes. Eles sim podem servir como um catalisador para o preço no cenário positivo, mas qualquer instabilidade do cenário macroeconômico, seja do mercado de trabalho, da inflação ou da taxa de juros, isso pode trazer correção para o BTC, beleza? Vamos de Ethereum agora? Olha só, a Ethereum ainda continua consolidando entre o nível de suporte dos 3.100 dólares a 3.000 dólares, sem ter conseguido romper a resistência que a gente vinha monitorando, né, entre 3.300 a 3.500 dólares. Por que isso está acontecendo com o Ethereum, com uma movimentação até mais fraca que o Bitcoin, mesmo tendo o início das negociações do seu ETF? É aquilo que eu mencionei em alguns vídeos durante essa semana, galera.
com o início da negociação do ETF de Ethereum, se tem uma pressão vendedora por parte da Grayscale, que tem um volume, aliás, desculpa, uma taxa muito maior, né, do que as outras empresas que estão negociando o ETF, 10 vezes mais a Grayscale tem de taxa. Então, o que a gente está especulando aqui? Está acontecendo essa venda, na verdade a gente consegue ver, né, isso no Farside, que é onde mostra a média, né, de volume que está acontecendo, ou de compra ou de venda nos ETF, é o inflow e o outflow, né, o saldo positivo ou negativo do ETF, e a Grayscale tem sempre vendas, enquanto os outros, como por exemplo da BlackRock, tá positivo, né? Então tá havendo uma pressão vendedora de um lado e uma pressão compradora do outro que não supera a vendedora. Então é por isso que o preço fica nessa zona aqui, nessa faixa. Então a mesma coisa serve em relação a trabalhar na extremidade, serve aqui para Ethereum, né? Enquanto ela não romper as resistências, eu não faria nada, só pensaria em posições compradoras com testes nos níveis de suportes, beleza? Então na minha visão o mercado tá bem didático, né? Tá com bastante sinalizações aí fáceis de serem seguidas, níveis de suportes bem sinalizados, alvos também bem sinalizados. Então é só você não se deixar levar pela emoção, e você que está de fora e quer se posicionar, aguardar por uma correçãozinha para se expor, ou aguardar o preço conseguir superar essa resistência para depois fazer um processo de correção. Lembre-se que eu estarei atualizando o Bitcoin, Ethereum e altcoins que vocês solicitarem durante a semana toda nos meus vídeos aqui no canal, perfeito? Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Um bom início de semana para todos. Vejo vocês em um próximo vídeo.